Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma roda de diálogo de líderes que nós fazemos toda terça-feira à noite, às 20 horas. Nós estamos adequando os horários às necessidades de vocês, né? Então, primeiro era sexta-feira, o pessoal estava achando que sexta-feira não dava, então a gente está fazendo terça-feira. Então, vamos fazer o máximo para adequar essa iniciativa da Fátima Mota Treinamentos, que tem como objetivo ter um espaço seguro para a gente discutir temas importantes. Na realidade, o que vem acontecendo é que as pessoas que participam ao vivo podem fazer perguntas e aí fica uma conversa muito mais gostosa. E quem não tem essa oportunidade, depois acaba vendo no YouTube ou onde vai ficar gravado todo esse material. Então, é importante lembrar que hoje é dia 24 de novembro de 2020, nós estamos em plena pandemia, né, ainda. A Kátia estava me contando que no condomínio dela está atingindo o pico de pandemia. Então, é um momento muito especial para que nós possamos parar para pensar em algumas coisas. E eu fico me questionando o seguinte: por que será que isso tudo ainda não terminou? E se ainda não terminou, é porque a gente precisa aprender alguma coisa, né? E me parece que vem vindo aí coisas para a gente aprender. E a Kátia é uma pessoa com a qual eu aprendo muito, né? É uma pessoa querida, absolutamente querida. Eu conheci a Kátia há eu não sei há quantos anos já, Kátia, há 3 anos, 4 anos, não sei. Acho que 3 anos, 3 anos já. Uhum. E conheci a Kátia porque, como alguns de vocês sabem, eu dou aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e nessa escola, na SPM, uma das aulas que eu dou é sobre diversidade. Tá? E a gente fala em diversidade mental, diversidade física, diversidade de personalidade, diversidade de idade, enfim, todas as diversidades. E a Kátia é a pessoa que me ajuda a trabalhar com os alunos sobre diversidade física, né? E é uma pessoa extremamente importante. Então, foi assim, uma grata surpresa encontrá-la, uma grata surpresa poder dizer que eu sou amiga da Kátia, que eu amo de paixão essa mulher poderosa, guerreira. Quando a gente fala em mulheres poderosas, mulheres guerreiras, eu sempre penso na Kátia, porque é uma pessoa absolutamente potente, né, em todo sentido da palavra, né, uma potência de mulher. Então, por isso que a Kátia está aqui para a gente conversar sobre um tema muito importante, que é a questão da inclusão e os resultados que a gente tem com a inclusão. Né? E eu vou deixar a Kátia se apresentar. Kátia, fala um pouquinho de você, e aí a gente vai batendo uma bola, pessoal. Então é importante que vocês conversem com a gente, abram os seus microfones, falem com a gente. Então, vou pedir para vocês, se possível, abrirem as câmeras para ficar menos desesperador ficar falando só com um quadradinho preto, que é terrível, né? Isso aqui. Então, e façam perguntas, seja pelo chat, se vocês quiserem, que está aqui ao lado, ou abrindo também para perguntar. Mas está com você, Kátia. Muito obrigada a todos que estão aqui participando de mais essa roda de diálogo de líderes. Com você, Kátia. Fátima, antes de começar, queria muito agradecer, da mesma forma que você falou que eu sou um presente, eu também sou um presente, você também veio como presente. Eu acho que toda vez que você me chama para dar as aulas ali para essa juventude, a gente tem a oportunidade de transformar a cabecinha desses jovens aí para uma futura liderança mais inclusiva, né, com um olhar diferente, com uma lente diferente para um tema que a gente nunca olhou com tanto carinho, né, com tanta dedicação. Então, é muito bacana o trabalho que você faz. É uma matéria eletiva, né, não é obrigatória. Então, as pessoas que estão lá, de fato, querem falar sobre isso, querem entender um pouquinho mais sobre isso. E eu fico super feliz e honrada de fazer parte desse processo com você. Bom, para quem não me conhece, eu sou consultora de inclusão e diversidade. Hoje eu atuo com a Talento Incluir. Então, a Talento Incluir é uma consultoria aí que faz essa ponte entre o mercado de trabalho e profissionais com deficiência. Então, eu sou uma mulher com deficiência, para quem
não me conhece, eu tenho osteogênese imperfeita, que são ossos de vidro. Aqui debaixo de mim tem uma cadeira de rodas. Não dá para ver, né, nesse mundo online virtual, a gente só vê os rostinhos. Então, é importante que vocês saibam. E eu decidi trabalhar com inclusão porque eu fiz uma carreira de 12 anos na Natura antes de tomar essa decisão. E entendi durante esse processo que muitas pessoas não conseguem chegar em cargos de liderança, não conseguem se desenvolver e crescer nas empresas por uma falta de preparo e de informação das pessoas que estão dentro desse ambiente corporativo, né? Eu tive a sorte e o privilégio de ter sido criada por uma família estruturada, por uma mãe incrível que está aqui na sala, a dona Marta está aqui, e que me deu todo esse suporte, me deu toda essa estrutura e força para encarar esses desafios, né, de cabeça erguida. Mas eu brinco que foram muitos cafés, né? Vamos tomar um café? Toda vez que alguma coisa acontecia e que eu não concordava muito, né, com a tratativa do assunto dentro da empresa. E de café em café eu fui fazendo a minha carreira. Então eu entrei como assistente de comunicação, entrei pela cota e saí como líder de comunicação, com um time formado, reconhecida, com toda uma trajetória aí que fez muito sentido. E essa trajetória aconteceu por conta de um líder especificamente, que era meu gestor, que eu tive a sorte de ganhar de presente esse gestor, que é o Marcelo Soderi. E logo que eu descobri que eu tinha sido contratado pela Cota e que eu fazia parte do pacotão de pessoas com deficiência, isso foi lá em 2006, onde as pessoas eram contratadas dessa forma, né, porque saiu a lei e a legislação em cima dela de fiscalização em 2004, oficialmente a lei é de 91, a lei de cotas, mas a partir de 2004 essa fiscalização começou a acontecer com mais assiduidade nas empresas. Então, teve um boom de contratação, você passava na frente das empresas, tinha deficiência, eles te laçavam e te punham para dentro, né? E a gente, quando eu entrei, descobri que eu não teria ali carreira, que eu não teria a chance de crescer, porque fazia parte de um pacote de pessoas contratadas que ficavam sob gestão do RH, alocadas em algumas áreas, eu pedi para sair. Eu falei, olha, vai contra... Eu falei, não estou reclamando de salário, benefícios, nem do que eu vou fazer, mas vai contra os meus princípios, né? Meus valores que eu acreditava que, de fato, a empresa ia me proporcionar. E ele me pediu uma semana na época, eu falei, deixa eu entender o que está acontecendo. Depois de uma semana ele veio, voltou e falou, seguinte, aqui nesse primeiro envio, e ele me chamou numa salinha, e lá tinha poucas salas de reunião. Aí eu falei, tô na rua, né? Eu falei, tudo bem, era o que eu tinha pedido. E aí ele me deu o primeiro envelope e falou, esse primeiro envelope é para dizer que agora você é minha, não é mais do RH. Esse segundo envelope é para sua primeira promoção, porque faz jus à sua formação e sua experiência no mercado. E aí, a hora que aconteceu aquilo, eu falei, sensacional. É isso que eu esperava de um líder inclusivo, né? Era isso que eu esperava de um líder que olhasse para mim como profissional, para o meu perfil e adequasse àquela situação. E foi isso que ele fez e toda a minha carreira aconteceu na gestão dele. E depois que ele saiu, foi muito difícil. Foi muito difícil. A gente já estava num outro momento, né? Um momento ali de 9 anos depois, e que as gestões que chegavam sempre na dúvida, nos questionamentos, nas imposições. Bom, agora você não faz mais isso porque isso é perigoso para você, isso para você não faz sentido porque te coloca em risco. Eu falava, mas nem a minha mãe falava que eu não podia fazer isso porque me colocava em risco, né? Vamos tomar um café? E a gente foi, quando eu brinco de café em café, porque foi exatamente isso. Foram muitos cafés para eu conseguir sustentar ali dentro a minha posição e fazer valer as minhas opiniões e fazer valer aquilo que eu queria de fato agregar para a empresa, né? O que eu tinha para contribuir. Então, a liderança faz toda a diferença na vida de um profissional. E essa naturalidade na tratativa, essa conversa, ela é muito difícil dentro das empresas. Então, eu resolvi levar toda essa experiência para a consultoria, né? E ajudar as empresas hoje a lidarem de uma forma mais natural com a inclusão de pessoas com deficiência, acreditarem no potencial dessas pessoas,
a darem uma chance, uma oportunidade para essas pessoas poderem mostrar o seu potencial, né? Trabalhando sempre o princípio da equidade, que eu falo que é nivelar o ponto de partida. A gente não parte do mesmo ponto como indivíduo, com ou sem deficiência, partimos de lugares diferentes nessa jornada chamada vida, né? Muitas decisões que tomam por nós, quando nós somos pequenos, ou coisas que acontecem, nos fazem ali ficar em lugares diferentes nessa jornada. E a gente, quando olha com equidade para as pessoas, a gente está sendo mais justo e mais inteligente, né? Como gestor mais inteligente, porque você tem um time nivelado, que vai te fazer entregas consistentes, e você não vai depender daquele cara que todo ano é o único que excede, e o resto ou atende ou não atende suas expectativas. Então, isso é um exercício. Isso a gente tem que levar muita informação, falar muito sobre isso. São conversas que às vezes não são fáceis, né? Você rompe ali muitas barreiras, muitas crenças, muitos mitos, né? E a gente precisa falar muito sobre isso, porque a gente ficou muito tempo sem falar. Então, a gente precisa falar muito para conseguir um espaço aí bacana nas empresas. Então, Kátia, é muito legal o que você está falando e obrigado por compartilhar com a gente toda a tua trajetória, né? Uma mulher que está aí batalhando de uma forma bastante importante. Coisa adora, gente. Tem uma pessoa que não está conseguindo entrar e eu não estou sabendo como ajudar aqui. Eu vou tentar, mas enfim, talvez outras pessoas não estão conseguindo entrar também, não sei por quê. Mas o ponto importante aqui que eu queria chamar a atenção, né, Kátia, é o quanto que precisou ter a tua força de vontade, a tua determinação para que tudo isso acontecesse, né? E em função disso, hoje, você trabalhando tão fortemente para as pessoas, né, e para que as empresas possam entender melhor, você acha, Kátia, que as empresas estão mais preparadas para entender eu gosto, gozado, eu sei que é deficiência física, mas eu prefiro falar em diversidade física. Você acha que as pessoas, as empresas, né, elas estão preparadas para isso? Como é que você vê isso no mundo? No mundo normal, quando a gente fala em Natura, a gente sabe que Natura é uma empresa que sempre se preocupou com diversidade e caminha, né, já há muito tempo olhando de uma forma diferente essas questões. Mas, de uma maneira geral, você vê as empresas com essa preocupação de fato ou só é uma preocupação de cotas? Como é que você vê? A gente tem para todos os gostos, Fátima. Dá para escolher, né? Tem um movimento muito bacana das empresas entendendo ali que a cota não funciona, né? Então, esse movimento de contratação por cota, as pessoas também atuam como cota. E aí isso não é produtivo, isso não é inclusão, isso não traz resultado. Então, quando você vê nas pesquisas, né, que empresas que têm cultura de diversidade e inclusão são 30% mais produtivas, 80% mais felizes, as pessoas... Você começa a ver números que te encantam, mas colocar isso na prática é muito difícil, né? Então, as pessoas que começaram a conviver com pessoas, as empresas começaram a conviver com pessoas com deficiência pela cota e não se atualizaram até agora, hoje sentem muita necessidade de se atualizar para isso fazer sentido. E aí percebem que fizeram uma contratação lá atrás de números e não de perfis. E as coisas começam a não se encaixar, né? Porque as pessoas estão acomodadas, porque elas sempre foram vistas como número e atuam como tal. Então tem muito absenteísmo, tem muitas pessoas que não são produtivas, tem muitas pessoas que falam, bom, não vou estudar mesmo porque eu nunca vou crescer, não vou investir na minha carreira porque eu não tenho espaço. E tanto a empresa quanto essas pessoas acabaram se congelando no tempo, né? E agora o gelo está derretendo e as coisas estão aparecendo, e como é que a gente faz para colocar as coisas no lugar? Então, a gente tem feito muito workshop comportamental para as pessoas com deficiência, dizendo, vamos lá, seja protagonista da sua carreira, que agora tem espaço, as empresas estão pedindo, né? Tudo bem, entendo que você foi número até agora, mas agora as empresas não querem mais número. O que você gosta de fazer? Eu brinco muito, né? Como é que a gente desperta a sementinha do foda de cada um, né? Como é que a gente olha para dentro e fala o que eu sou bom e como é que eu posso contribuir da melhor forma para a empresa. E no paralelo, a gente tem que preparar esses gestores, porque os gestores eles não têm hoje habilidade para fazer uma gestão inclusiva com naturalidade. Eles não sabem chegar para uma pessoa com deficiência
que talvez seja ou numa cadeira de rodas, ou que não enxergue, ou que não ouça, e dar um feedback e passar uma atividade que de fato acredite que aquela pessoa é capaz de fazer naquela condição, porque a gente julga, como ser humano a gente julga, e se a gente não tem experiências que mostrem que isso pode ser verdade, a gente vai com as nossas referências, né? E as nossas referências ali fazendo a gente tomar decisões rápidas e normalmente preconceituosas, porque a gente não tem referências que desconstruam isso. Então, a gente precisa levar muita informação para os gestores também, para que eles consigam enxergar essas possibilidades. Eu costumo dizer que as pessoas julgam a capacidade do outro de acordo com a nossa capacidade de fazer aquilo naquela condição, né? Então eu brinco, se eu fechar o olho aqui e tentar mexer nos teclados, eu vou desligar vocês, eu vou me desligar. Eu não sei mexer no computador de olho fechado, mas eu pego um colega meu, o Ed, por exemplo, ou a Roseli, que são pessoas cegas, eles aqui fazem né, e acontecem de olho fechado. Por quê? Porque eles têm tecnologia para isso, porque eles aprenderam a fazer, porque eles sabem fazer. Então, a gente primeiro precisa acreditar mais nas possibilidades e menos nas limitações. Isso é um exercício diário, porque a gente foi ensinado como ser humano a vida inteira a duvidar da capacidade da pessoa com deficiência. Acreditar que ela não consegue, acreditar que ela não é capaz. A gente erra a nomenclatura, né? A gente hoje fala que a pessoa tem deficiência para dizer que ela não consegue fazer algo. Então, quando você fala que a pessoa tem deficiência, a gente acha que a gente está ofendendo. E deficiência não significa isso. Deficiência significa uma perda de funcionalidade do corpo pela Organização Mundial da Saúde. E aí uma ineficiência tem a ver com essa capacidade. Mas como a gente usa errado, a gente se atrapalha. Então vai somando um monte de não informação com informação errada, as pessoas não sabem, elas pisam em ovos, né? Elas ficam cheias de dedos para atuar. Então acolher os gestores, e eu costumo muito dizer para os gestores que vulnerabilidade gera conexão. O fato deles falarem não sei é extremamente importante, né? Porque eles se permitem ali aprender sobre temas novos, é muito interessante esse processo acontecer. Então, tem tudo. Tem empresa que está fazendo um baita trabalho legal, tem empresas que continuam atuando pela cota, tem empresas que falam para a gente que é mais barato pagar a multa e que eles não vão fazer isso mesmo, porque não estão muito preocupadas com o poder de transformação social que elas são capazes de fazer. Enfim, então tem para todos os gostos. Fica aberto, pessoal, para vocês perguntarem, caso vocês queiram, né? Mas tudo que a Kátia tá colocando, para mim, fica muito forte. Como a gente faz, de uma maneira inadequada, a confusão entre competência, né, e deficiência, né? Então, assim, eu vejo uma pessoa com uma parte do corpo que não funciona, e eu acredito que ela não pensa bem, ela não é inteligente. É interessante isso, né? A gente se acostumou a entender a deficiência como incompetência. E aí, a gente, quando contrata alguém, qual é a postura que se tem? E quando a Kátia diz assim, como é que é dar um feedback para uma pessoa com deficiência? Porque aí entra para um outro aspecto que fica a história, eu fico com pena. Né? E eu acho que não tem coisa pior do que esse sentimento, né, Kátia? O Eduardo está com a mão levantada, eu vou passar para ele, mas depois queria muito que você falasse dessa coisa da pena, né? Como é que é isso para quem é deficiente? Como é que fica isso para vocês? Né? E vai lá, Eduardo. Desculpa, eu estou em trânsito aqui, então por isso que eu estou com a câmera meio escura e de vez em quando ela desliga. Eu concordo com tudo que você falou e eu queria saber de você quanto as empresas evoluíram nisso, né? Te ouvi falar que ainda tem empresa que fala prefere pagar a multa, para mim parece uma coisa do século passado, né? Assim, eu acho que tem empresas que não conseguem porque não tem, enfim, adaptabilidade, não tem estrutura, é muito pequena. As empresas médias e grandes, na minha cabeça, isso já tinha dado um passo, e pelo que você falou, me parece que esse passo não foi tão largo. A gente evoluiu nisso ou a impressão que me passou é de que a gente ainda realmente está muito distante de uma realidade que seria minimamente aceitável, né? Eduardo, a gente evoluiu. Eu tenho deficiência há 44 anos, né?
a minha é congênita. Então, se eu olho para trás, eu vejo que a gente evoluiu muito, 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 muito. Mas recentemente, vai fazer o quê? Faz 2 anos atrás, ontem, né? Eu fui convidada para dar uma palestra para uma empresa numa convenção. E aí eu fui. Minha mãe estava comigo, me acompanhou, porque era no interior de São Paulo, e eu acabei indo de carro, e ela foi comigo para me acompanhar. E quando eu cheguei lá, o diretor de RH dessa empresa, que é uma multinacional, grande, conceituada, ele fez todo, né, o discurso dele de abertura, e aí ele me chamou, ele falou assim, bom, então, gente, aqui estão nossos indicadores, jovem aprendiz, estagiários, nananã, mulheres, cargos de liderança. E aí, para ajudar a gente no tema de pessoas com deficiência, eu trouxe a Kátia, da Talento Incluir, porque assim, gente, tentamos enganar o governo há alguns anos. Agora o governo está no nosso pé, não vai ter jeito, a gente vai ter que contratar. Então a Kátia veio tentar ajudar a gente nesse processo. Nossa. E essa foi a minha apresentação para eu subir no palco e falar para umas 200 pessoas que estavam lá me ouvindo, né? E aí, naquele momento, eu falei, o que eu faço? Como é que eu olho para essas pessoas e tento falar para elas que talvez seja importante eles ouvirem e olharem para esse tema de uma forma diferente, porque é muito mais interessante do que eles parecem, do que parece ser. E aí eu fiz um convite para eles. Eu falei, olha, a gente tem 2 caminhos para fazer inclusão, pelo amor ou pela dor, né? Eu vou dizer que pelo amor é muito mais sustentável e faz muito mais sentido. Então, sim, tem empresas que fazem isso, e não são empresas pequenas, né? São empresas grandes. E, ao mesmo tempo, tem empresas muito pequenas que não têm nem obrigatoriedade legal e que querem fazer. Então, eu atendi hoje uma empresa que não tem mais obrigatoriedade legal em relação à cota, já tem pouquíssimas e ela já passa, né, da contratação, mas eles estão abrindo um programa de estágio e eles querem ali 1/4 dos estagiários com deficiência e que não tem necessidade de enquadrar na cota, porque eles sabem que tem ali um nicho de pessoas com deficiência, que são de pessoas que ficam excluídas de processos de seleção, né, entre aspas, normais, e que também não enquadram para a cota de pessoas com deficiência, porque tem que ter ali algumas regras para enquadrar, então elas não entram no mercado de trabalho nem por um nem por outro. E aí ele falou, Kátia, eu quero essas pessoas aqui no processo comigo. E aí esse é por amor, né? Então, temos de tudo, e o que a gente faz hoje é tentar falar, por isso que quando a Fátima falou, vamos, eu falei, vamos, eu vou para uma pessoa, eu vou para 100 pessoas, para 1000 pessoas falar, porque quanto mais pessoas ouvirem a gente falar sobre isso, mais sentido tem. Quanto mais a gente levar esse tema para almoço de domingo, sabe? Para a mesa do bar, quando eu estou lá com os meninos na SPM, né? Com os jovens, eu falo, gente, é sexta-feira, vamos para o bar, mas levem o assunto para a mesa do bar, sabe? Tomem uma cerveja falando sobre o tema, porque não é feio, não é vergonhoso, não é tabu. Tem que falar sobre isso, né? Existe aí um preconceito estrutural para os marcadores sociais muito grande. E a gente precisa falar para desconstruir isso de alguma forma. Então, evoluímos. Essa era a minha próxima pergunta, se o preconceito ainda é muito alto, porque eu ia aproveitar a pergunta da Fátima com a questão de tratar com pena, né? Porque tem um preconceito horrível, então, a pessoa que olha com pena ou com um olhar piedoso é uma pessoa preconceituosa, mas esse preconceito ainda é muito grande? O preconceito em relação à pessoa com deficiência a gente chama de capacitismo, né? E o capacitismo, ele tira ali a pessoa com deficiência de um lugar de ser independente para tomar uma decisão, ou de pertencer a uma sociedade, ou exatamente de duvidar da capacidade daquela pessoa. E por que isso existe? Porque a gente vem de uma cultura que desde quando a gente precisava caçar e pescar para sobreviver, a pessoa com deficiência que não podia caçar e não podia pescar, morria, né? E aí a gente vem trazendo e arrastando isso por séculos, muito endossado pela arte, pela religião, né? Então, quando a igreja coloca a gente isolado, quando as famílias falam que famílias que tinham pessoas com deficiência como filhos não eram merecedoras
de ter crianças, entre aspas, normais de novo. Então, isso vai ficando muito forte na cultura da população. Isso vem se arrastando. Então, a gente tem ali, sim, eu brinco quando eu estou lá com eles na SPM, a gente tem 2 caixinhas para pessoa com deficiência, né? A caixa do coitadinho e a caixinha do super-herói. Porque se a gente está na caixa do coitadinho, automaticamente as pessoas olham para a gente e elas querem ou curar, então elas falam que sempre tem algum lugar que vai curar a gente daquela condição, ou que, de fato, a gente não poderia estar lá trabalhando, atuando, porque a gente tem que estar aos cuidados de alguém. E quando descobrem que a gente tem uma vida, por exemplo, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, né? Eu trabalho, eu dirijo, viajo a trabalho, viajo sozinha, enfim. As pessoas me colocam na caixa do super-herói. Nossa, Kátia, com toda essa dificuldade, faz tudo isso. Não, nem uma caixinha nem na outra, sabe? Tipo, nenhuma nem outra me pertencem. Eu só quero viver minha vida da forma como dá para ser vivida, considerando as minhas limitações, mas fazendo tudo aquilo que eu poderia fazer. E isso é muito difícil das pessoas entenderem. Então, tem um preconceito que ele e eu falo muito que o preconceito a gente precisa tirar o chicotinho, né? Porque ele vem muito embasado em tudo aquilo que a gente aprendeu a vida inteira. Então, eu brinco, o Teleton desse ano me surpreendeu, porque eu acho que eles entenderam ali o recado, e muitas pessoas influentes, inclusive, estavam lá apresentando e fazendo todo, né, o processo, mas até poucos anos atrás o Teleton era o maior incentivador de que a gente fosse colocado na caixinha do coitadinho, porque doem, porque essas pessoas precisam, porque olha como a vida é difícil, passava a vida mais difícil do ser humano com deficiência na televisão para todo mundo ver, e a gente generaliza como ser humano. E quando você vê uma pessoa com deficiência, você acha que todo mundo está naquela condição, e não está, né? Eu tenho faculdade, eu tenho especialização, eu tenho um monte de coisas que não estou naquela condição. Eu sou uma pessoa privilegiada? Sou, mas eu não estou naquela condição. Então, quando eu me apresento numa condição diferente, as pessoas não acreditam, elas me colocam generalizando naquela caixinha do coitadinho. Então, é muito difícil. Então, preconceito, a gente precisa levar informação nova para que as pessoas se permitam atualizar o drive, né? Atualizar a mochilinha de vieses inconscientes ali, abrir essa mochila, tirar o que não faz mais sentido para os dias de hoje, colocar informação nova, se permitir errar, se permitir não saber, para que a gente tenha atitudes diferentes. Porque se a gente não falar sobre isso, não errar, não conviver, não cometer gafe, a gente não vai atualizar a mochila. Então, e vai continuar com as mesmas atitudes, né? Então, a gente precisa falar disso, precisa se permitir não saber, precisa errar, precisa cometer, né? E gafes a gente comete, e não é por isso que a gente é preconceituoso. Eu sempre brinco, teve uma vez que eu saí com uma amiga nossa que é tetraplégica, ela não mexe nada do pescoço para baixo. E a gente estava indo para dançar, estava saindo para dançar, para encontrar uns outros amigos. E foi muito engraçado porque a cuidadora dela botou ela no carro e a gente saía sozinha, se virava para descer do carro, as pessoas sempre ajudaram. E tocou meu celular e eu estava dirigindo. A hora que tocou meu celular, eu falei, nossa, amiga, atende. Joguei o celular para ela atender. Esqueci que ela não pegava o celular, né? Tipo, e não é que eu sou do mal, é porque a gente trata com tanta naturalidade que isso acaba acontecendo. E é bom quando isso acontece. Pior foi convencer o frentista de que ele tinha que pegar o celular que estava lá no chão, no pé de uma moça loira linda alta, que não se mexia. Ele achava que era pegadinha, e não era, né? Mas, enfim, a gente passa por isso e eu não fiquei me chicoteando porque eu fiz isso com a Grace naquele dia. Porque a gente comete gafes, e que bom que a gente comete gafes para a gente aprender, né? Então, assim, as pessoas se permitirem fazer diferente é um grande passo para esse processo de inclusão acontecer nas empresas e na sociedade, né? É muito legal o que você está dizendo, viu? Eu fico aqui pensando e eu queria te perguntar, quais foram as maiores gafes que aconteceram com você, ou que você viu, e assim, principalmente as gafes também no mundo corporativo, né? Porque a gente fica mesmo, né? Quer dizer, como é que eu trato uma pessoa? Eu tenho que, por exemplo, né, empurrar a cadeira ou não? Eu tenho que, né? Como é que é? Quais são as gafes que já aconteceram que você pode dizer assim, se tivessem perguntado, a gafe não teria acontecido?
Olha, tem uma que exemplifica bem. A gente tem um amigo que ele tem uma cadeira bem pequenininha, então o encosto da cadeira dele é bem baixinho, ele não gosta que ninguém empurre, ele sempre se empurrou. E uma vez ele estava no teatro, e lá a gente, grande parte das pessoas com deficiência que eu conheci, até começar a trabalhar com isso, eram de um grupo de teatro, que eu faço teatro desde 2003, com uma turma de pessoas com deficiência, né? E aí tinha uma rampa bem grande para chegar no andar do teatro, e uma pessoa, assim, na super boa vontade, era uma rampa pesada, foi, sem perguntar, ajudá-lo a subir. E o encosto dele não travava. Então, a hora que a pessoa foi empurrar, empurrou ele para frente, ele foi para o chão, porque o encosto da cadeira dele era móvel. E aí foi um show, porque ele foi para o chão, a pessoa ficou super sem graça, enfim. Né? Então, a principal coisa que a gente recomenda é que as pessoas perguntem se a pessoa precisa de ajuda. Isso é importantíssimo. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, com qualquer deficiência, pergunta. E se a resposta for sim, a segunda pergunta é como eu te ajudo? Porque, de novo, a gente generaliza. Aí a gente fala assim, já sei. Uma vez eu estava eu e a Tabata, que trabalha comigo, que também é cadeirante, e a gente estava saindo de um cliente, era tarde, a gente falou assim, vamos almoçar? Vamos. E a gente foi para o shopping. E aí, quando a gente chegou no shopping, a gente parou no valet, né? E ela estava dirigindo nesse dia, e foi muito engraçado, porque o rapaz do valet pegou a cadeira, falou assim, eu tiro as cadeiras, pode deixar, tô super acostumada, minha prima também é cadeirante. Só que a cadeira da prima dele é uma, a nossa cadeira é outra. E para caber as duas cadeiras no carro dela, a gente desmontou as cadeiras. Então tinha a roda certa para a cadeira certa, né? Tinha todo um esquema ali de montar os negócios certos. E aí a gente só escutava assim, nós duas na frente do carro, e a gente escutava um barulho, pau, pau, pau. E a gente falava, nossa cadeira. E ele falava, moço, traz aqui que a gente te ajuda. Fica tranquilo, já eu sei fazer. E ele socava a cadeira, a gente só pensando no quanto essa cadeira custa, porque era um investimento, era um preço de um carro, né? Então, e a gente sofrendo ali. Então, pessoas que não perguntam como ajudar, dão trabalho para a gente, na verdade, porque elas acham que todo mundo tem que ser tratado igual, e não é. Mas o que dá mais tristeza é de ver que quando a gente não aceita ajuda, porque não precisa, porque naquele momento a gente tem autonomia para fazer aquilo, são tão raros os momentos que a gente tem autonomia, que a gente gosta de usufruir desse momento, né? E as pessoas ficam ofendidas. Aí ela sai. Então já teve cenas de pessoas que me xingaram, que ficaram bravas comigo, que magoaram e nunca mais me ofereceram ajuda. E eu falo, perde uma grande oportunidade de me ajudar, porque de manhã eu tenho uma energia, à noite eu tenho outra. Então, às vezes de manhã, que eu tô com energia, eu quero me empurrar, porque é uma hora que eu posso fazer exercício. Mas talvez à noite eu já tô cansada. Se alguém me oferecer ajuda, eu vou aceitar, né? Então, não dá para generalizar. E quando a gente generaliza, a gente acaba perdendo oportunidades de conviver e de aprender todo mundo junto, né? Então, tem várias gafes, assim, várias gafes. Tem amigos cegos que já atravessaram a Paulista 8 vezes, porque as pessoas arrastam as pessoas, né? Arrasta, não pergunta se quer atravessar, e às vezes tá só esperando. A gente já recebe dinheiro na rua, porque as pessoas olham. Então, uma vez a Carol, que trabalha comigo também, que é a fundadora da Talento Incluir, uma vez estava na Paulista esperando a Tabata descer de um cliente, e porque elas pegaram elevadores diferentes, e aí quando a Tabata chegar, quando a Tabata chegou, a Carol estava com uma nota de R$2 na mão, assim. Eu não falei, que é isso, Carol? Acabaram de me dar. Uma senhorinha passou e me deu R$2. E a Carol é super perua, óculos escuro, super arrumada, enfim. As pessoas enxergam a pessoa que está na cadeira, enxergam a cadeira, né? E aí o coitadinho vem e precisa de ajuda, seja física, financeira, emocional ou de cura. Enfim, então, assim, tem várias gafes. A gente tem até uma ação que a gente faz nas empresas que chama Sit Down Comedy. Sit Down porque a gente está sentada, né? Mas é como se fosse um stand-up, onde a gente conta aí por 20 minutos, a gente faz uma introdução e uma apresentação para deixar todo mundo tranquilo, mas a gente conta várias histórias na sequência do que aconteceram com a gente ou com colegas muito próximos dessas gafes, e as pessoas não acreditam, falam, não é possível que é verdade. É verdade, acontece. O Mark quer fazer uma pergunta aí para você.
E eu acho, só para amarrar um pouquinho o que você está dizendo, eu acho que, às vezes, as pessoas com medo de fazer as gafes acabam não incluindo, né? Então, assim, exclui, porque se eu excluir, eu não vou correr perigo de fazer alguma coisa errada. Então, você é diferente, então, como você é diferente, eu te deixo aí. Até eu falo que eu gosto de você, mas, sabe, na hora que eu vou mostrar, você fica aí, eu vou, né? Então, fica uma coisa de você é diferente, então eu não sei como lidar com você, então eu te excluo. Isso é um comportamento inconsciente, né? A gente se aproxima por semelhança. E eu falo que a semelhança não precisa ser a que eu tô vendo, pode ser por valores, né? Então, eu sou casada e meu marido não tem deficiência. E as pessoas acham que cadeirante tem que casar com cadeirante e cadeirantinhos ter. E não é assim que funciona, né? Meu marido não tem deficiência e meus filhos são negros. É uma diversidade total em casa. Eu brinco que é a família Alien. Então, e as pessoas têm dificuldade de entender essa composição, porque elas esperam que os meus filhos sejam cadeirantes. Então, eu tenho uma amiga que tem uma filha cadeirante, hoje está com quase 18 anos, mas eu conheci com 3. Então, quando a gente. E essa minha amiga não é cadeirante, a filha dela ficou, desde bebezinha, teve um tumor na medula, precisou tirar e ficou paraplégica. E é muito engraçado que a gente saía junto e as pessoas falavam, ai, tua filha é tão bonitinha. E ela falava, é minha filha. Eu falava, não deixa achar que é minha. Eu brincava com ela, né? Porque via uma cadeira e via uma pequenininha na cadeira e automaticamente ela era minha filha. Não tinha outra possibilidade. E até eu explicar que eu não era mãe dela, que era a minha amiga que não era cadeirante, era um processo. Então, é isso, a gente se aproxima por semelhança, isso é um comportamento inconsciente, e o preconceito é outro comportamento inconsciente, né? São os dois mais importantes para a gente atuar para falar de inclusão. Amanhã, inclusive, eu vou fazer uma live com a Adriana Mui, que a gente vai falar exatamente de preconceitos e esse viés inconsciente. Então, se você puder estar junto, vai ser ótimo, a gente vai poder conversar. Estarei aí. Mark, você queria fazer a pergunta? É só você abrir seu microfone. Tá legal. Dá um pouco de contexto aqui para quem não sabe. Eu fui colega de escola da Kátia lá nos anos 90, né, no colegial por alguns anos, e a gente se encontrou hoje no LinkedIn por alguma razão. Né, e ela desistiu do evento, entrei, tá muito legal. Eu queria aproveitar desse gancho de ter feito escola com a Kátia, que era uma presença diversa no ambiente de jovens, né, com a sua experiência, Fátima, de estar dando aula hoje de graduação, falando do assunto. Até quando você e a Kátia acham que a gente vai... Bom, eu como líder de empresa e vocês como promotoras do assunto, até quando vocês acham que vão ter que ir para as empresas falar sobre isso, ou posto de outra forma? Quando que as crianças já vão ter um contato mais natural com isso, desde mais cedo do que a SPM na graduação, para que você não tenha que chegar num diretor de empresa e explicar para ele esses conceitos? Há esperança nesse sentido? Porque eu fiz faculdade, fiz GV, também década de 90. Não houve menção alguma, assim, em nenhum momento. Né? Então, eu sou um líder desses que precisa realmente senta aí e aprende, porque você não teve acesso e sozinho só vem viés inconsciente. Está melhorando, essa garotada que se forma na SPM, ela chega e consegue levar esses conceitos. As minhas filhas têm 8 anos. Vocês acham que elas estão sendo apresentadas a isso na escola? Está mudando? Há esperança para que vocês não tenham mais que nas empresas falar disso? Algum dia? Há esperança, Mark. Há esperança. Eu confesso que você foi privilegiado de estudar comigo, viu? Porque naquela época eram poucas pessoas que resistiam ali. E não foi por falta de convite do diretor me convidar para sair, né? Nessa mesma escola que a gente estudou junto, eu recebi 3 convites para sair da escola, em vários momentos diferentes, porque ele tinha pânico de me ter lá dentro. Era uma escola particular e bem conceituada. Então, sim, existe esperança, não num curto prazo, né? Não sei se eu vou fisicamente presenciar esse momento, e principalmente com a cultura que o nosso país tem em relação à educação. Então, quando a gente tem um retrocesso aí de ter as escolas especiais e não mais a obrigatoriedade das escolas absorverem crianças com deficiência nas salas comuns,
e adequar a metodologia, por exemplo, porque eu tenho a opção de colocar no especial e eu, como uma mãe de uma pessoa com deficiência, muitas vezes opto por isso para poupar meu filho de bullying e de preconceitos, a gente vai dar um passo enorme para trás, né? Hoje a gente tem, por exemplo, um número muito triste, que 70% das escolas urbanas não adequam nem espaços físicos, nem metodologia para ensinar pessoas com deficiência, né? Seja ela qual for, visual, auditiva, física ou intelectual. Então, quando eu tenho esse número que as escolas não se adequam, elas aceitam, mas elas não adequam metodologia, eu tenho impacto disso na performance dessa pessoa lá na frente. Então, de qualquer jeito é ruim, ou pela falta de convivência, ou por não aprendizado correto, a gente vai estar em desvantagem em algum momento, né? Eu me sinto muito privilegiada, de novo, eu faço parte aí de 1% da população com deficiência brasileira que trabalha. Hoje nós somos 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil e só 492 mil atuam de forma ativa, economicamente ativa, né? É muito pouco, é muito pouco. A gente precisa de mais representatividade, a gente precisa falar mais sobre isso. E aí, quando eu venho aquilo, porque a pessoa com deficiência não tem qualificação, porque a pessoa com deficiência, né, tá atrás. Sim, está atrás, a gente não tem metodologia adequada, a gente não tem ali acesso à informação, a gente não tem sites de educação acessíveis, né? Então, isso tudo tem evoluído, mas em termos de educação, com as políticas públicas que a gente tem, a gente deu um retrocesso esse ano, muito triste com as escolas especiais, que vai fazer com que as crianças que hoje os meus filhos, os seus filhos, os filhos das pessoas que estão aqui, não convivam com pessoas com deficiência dentro das salas, né? E aí tenham ali que sentar igual você e aprender depois de adulto a conviver com pessoas com deficiência. A gente vem de uma cultura de olhar para a pessoa com deficiência quando a gente era pequeno e naquela vontade de perguntar, os nossos pais falavam, não olha, não pergunta, não aponta que é feio, né? E hoje você é líder de uma empresa e a empresa fala assim para você, olha, pergunta, trata com naturalidade e, quero resultado. Cara, é sacanagem, vocês não sabem fazer, e tá tudo certo não saber fazer, né? Então, eu acho que é isso, a gente vai sim chegar um momento em que as crianças vão ter um outro olhar e vão ser os gestores do futuro, mas vai demorar. Vai demorar. Obrigado. Se eu puder também acrescentar alguma coisa, trazendo a experiência que eu tenho da SPM, e o que eu vejo é o seguinte, ainda, primeiro, eu acho que os pais não estimulam as crianças a enxergar essa diversidade. A Kátia fala uma coisa muito legal quando ela vai dar palestra lá, inclusive a questão das bonecas, né, Kátia? Quer dizer, como é que você não tem uma boneca? Depois você conta isso, porque eu acho que é bem interessante, né? Quer dizer, você não faz parte do mundo infantil as crianças com deficiência, né? Não faz parte a deficiência, a diversidade física não faz parte do mundo infantil. Os pais não tratam isso com naturalidade. Aí, quando esses meninos chegam numa graduação, que é o caso da SPM, eu acho fantástico, né, a SPM ter uma matéria que se chama diversidade, né? Assim, é muito interessante. Agora, na realidade, quem construiu a matéria fui eu, porque, olha, precisava dar uma matéria de diversidade. Eu construí essa matéria e a primeira coisa que eu senti é que eu não ia nunca conseguir falar de diversidade física, diversidade mental, eu não ia nunca conseguir falar sobre isso. Eu precisava que as pessoas viessem falar, porque eu também não fui educada a entender isso, né? Eu também sou de uma geração onde é karma, né? Você ter uma diversidade física, a pessoa tem um karma, né? Quer dizer, então é complicado. E aí foi quando eu comecei a ver e comecei a entender um pouquinho. E aqui está o Murilo Augusto também, né, Murilo? Obrigada por estar aqui, que também fala de diversidade mental no curso, que é muito legal. Então eu comecei a aprender. Agora, quando eu vejo quem vai participar, o interesse dos alunos é muito menor do que eu esperava que fosse.
porque, como é uma matéria letiva, você tem um número pequeno de alunos, né? Você poderia ter 40, 50, 60, e a gente tem 15, 20 alunos quando a sala está cheia, né? Porque, basicamente, eles se interessam muito mais por matérias de publicidade, propaganda, de algo que tem a ver com uma realidade deles e que não faça eles pensarem em outras coisas. E quem acaba indo assistir essa matéria, normalmente são as pessoas que apresentam diversidade. E aí é muito interessante, porque no final de cada aula, aí eles vêm contar, olha, né, então, a diversidade de gênero, e não só isso, porque aí, e eles contam o quanto que eles sofrem, o quanto que é difícil dar conta da diversidade deles num mundo onde ser diverso não é uma coisa legal, onde é alguma coisa que afasta e não atrai. Então, eles vêm contar, assim, baixinho, quais são os problemas que eles têm. Porque isso é visto como problema, percebe? E eu estou falando numa escola onde já se coloca a matéria, e essa matéria já existe há uns 5 anos, mais ou menos, né? E ainda tem muito para fazer. Então, se você me perguntar, tem esperança? Tem, mas eu concordo com a Kátia, que é muito a longo prazo. É muito longo prazo, ainda se enxerga isso, a não ser como cotas. A gente vê pela representatividade. Oi, desculpa. O próprio fato de ser eletiva já passa sem criar uma mensagem assim, olha, se quiser pensar nesse assunto, tem aqui, mas também não é obrigatório, né? Assim, a gente está ainda sem querer, né, de passar esse recado. Né? E só um comentário, acho interessante que, assim, talvez seja porque a idade não permite esse alcance, né? Como eu também não tinha, mas um profissional que pretende se formar numa profissão de propaganda, de comunicação, não levar em conta a diversidade, né, na sua preparação, quem já parou para pensar sobre isso, vê o quanto isso é ingênuo, né, o quanto é uma tremenda perda de oportunidade. Não, eu não preciso disso, eu quero aprender propaganda. Quem que você acha que vai ver propaganda, meu amigo? Pois é. São os branquinhos que estão aqui, não? Pois é. Né? Então é uma pena. Isso é uma coisa bem interessante mesmo da gente pensar, e o quanto que nós estamos ainda distantes mesmo dessa consciência de entender tudo isso e da oportunidade que eles perdem. Efetivamente é isso. Mas isso tem a ver com uma série de outras coisas. Só para te colocar, só para não deixar solto, as matérias, são várias matérias que são eletivas, porque tem como objetivo exatamente responsabilizar cada aluno a construir a sua trilha, né, a construir a sua carreira. Então, é um tipo novo de pensar. Isso é legal, eu prefiro até que ela seja eletiva do que obrigatória, mas por outro ele tem um contexto mais de você é responsável pela sua formação. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente ainda está distante das pessoas efetivamente serem responsáveis. Até para exemplificar, né? Senão, eu nem estaria aqui. Veja, ainda bem, porque se eu não tivesse conhecido a Kátia, se eu não tivesse conhecido o Murilo, eu não estaria aqui propondo uma live sobre isso. E quer queira, quer não, Mark, vamos pensar, né? É uma live que tem um assunto tão interessante e que não tem o número de pessoas que poderia ter, percebe? Também no nosso meio aqui, né? É isso que a gente tem que parar a pensar. Mas é sementinha, é o que a Kátia falou. Não importa se você vai falar com uma pessoa, com 2, com 3, com 100, com 500, com 1000. São 2 pessoas que estão ouvindo, são 2 pessoas que estão ouvindo. Então, eu partilho dessa cultura da Kátia. E até por isso, né, Kátia, a gente tem coisas absurdas acontecendo como a gente viu acontecer agora há pouco tempo, que a gente estava conversando, né? Então, se a diversidade fosse mais normal, a gente não teria um problema tão grande para algumas empresas, que às vezes não é nem culpa das empresas, mas dos terceirizados, e daí vai, né? É importante a gente... Fátima, boa noite. Oi, Marcelo. Oi, Marcelo. Fátima. O assunto é de parabéns a você e a Kátia aí que estão colocando essa sementinha e tudo começa assim, né? Como a gente aprende no KBT, né, Fátima? Essa evolução, tudo, né? A Kátia falou um pouco de grafos aí. O que eu percebo assim é que, apesar da evolução, as pessoas ainda fazem muito
pelo politicamente correto, né? E aí eu queria até perguntar para a Kátia, aí, na experiência das gafes, né, que a impressão que eu tenho é que quem comete a gafe, às vezes, é mais autêntico do que, às vezes, quem tem uma postura mais correta ou mais alinhada, tá fazendo aquilo para parecer politicamente correto, né? Eu sei que o resultado, às vezes, é o mesmo, né? Mas o que você sente, Kátia, nessas duas situações? Aquela pessoa que está fazendo aquilo para parecer mais politicamente correto, é menos autêntico que muitas vezes alguém que comete uma gafe, né? De querer ser, talvez, um excesso de gentileza. Como é que você sente isso? Olha, Marcelo, eu vou te dizer que eu prefiro muito mais as gafes do que o politicamente correto, né? Porque a gafe... Eu imaginei que fosse isso. A gafe te permite Imaginei que fosse aprender. isso. A gafe te permite aprender, a gafe Exatamente. tem uma parte nossa de ensinar as pessoas, né, o correto, mas quando você comete a gafe, você se permite desaprender e reaprender, e essa acho que é a sacada, né, de um processo que a gente não foi incentivado a ter contato desde pequeno. Então, se permitir desaprender e reaprender é difícil, né, as pessoas têm uma dificuldade. E as que são politicamente corretas são aquelas que partem do princípio que já sabem muita coisa, e se a gente entender que a gente não sabe nada, e que todo dia a gente aprende, e que eu vou sair daqui hoje aprendendo muito mais do que eu já sabia, porque vocês estão aqui, e porque rola essa troca, e que todo mundo aprende um com o outro, aí a gente fala de diversidade, de fato, e dos benefícios que ela traz, né? Então, essa proteção que a gente usa, né, de, eu sou certinho, eu faço certinho, não, eu tenho que falar a palavra, não, tá tudo bem falar errado, desde que a gente aprenda que talvez isso possa ofender alguém. Então, por exemplo, os meus filhos são negros, eu chamava minha filha de minha mulatinha linda. O dia que eu descobri que a palavra mulata era ofensiva, porque eu não vivia esse mundo, eu não tinha pessoas negras perto de mim, eu aprendi com a chegada deles o que esse mundo significa, né? E fui estudar, e fui procurar, e fui conviver com essas pessoas para entender. E o dia que eu descobri, eu falei, meu Deus, canta gafe, eu já dei há tanto tempo. Eu falei, eu preciso, né, aprender mais sobre isso. Então, e não era em nenhum momento com a intenção de ofender, imagina, né? Eu chamava minha filha. Uma vez as crianças cometem gafes deliciosas, né? Então, às vezes, teve uma moça, uma criança que uma vez chamou a Carol, tia, até que você é uma aleijada bonita e legal. Tipo, nunca que ela quis ofender falando aleijado, mas é diferente o tom, é diferente a forma. Então, isso não, as gafes não ofendem. O que ofende muitas vezes é você tentar ser politicamente correto ou se mostrar muito cool para uma coisa que você não ou escutar de líderes de diversidade de algumas empresas, que eu adoro trabalhar com isso porque está na moda, né? Não é moda, gente. Para quem vive isso na pele, não é moda. Né? E quem vive a dor da exclusão, porque diversidade ela existe. Eu sempre falo isso nas aulas da Fátima, né? Que diversidade é um fato, inclusão é uma escolha. Essa frase a Carol trouxe uma vez numa palestra e é muito, muito forte, porque incluir é uma coisa, diversidade ela existe, aqui nessa sala somos todos diversos. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas características, cada um tem aí, né, coisas que são únicas, mas incluir e se permitir incluir, ser incluído, é quando a gente fala de fato de inclusão. Então, e que eu escolho fazer isso, eu escolho aprender, eu escolho assumir que eu não sei, eu escolho ser vulnerável, né? E a gente tem que, muitas vezes, eu falo que não dá para falar de inclusão sem falar de autoconhecimento. Não dá para a gente separar uma coisa da outra. Legal, achei. Você respondeu justamente o que eu esperava, porque assim, existe diversidade de todos os tipos, né? Etnia, gênero, e o politicamente correto me incomoda demais. É muita falsidade, para falar português claro, né? É falar só da boca para fora, a pessoa não está sentindo aquilo, e é nítido, né? É muito desagradável. Obrigado pela resposta. Imagina, obrigada a você por estar aqui.
Pessoal, já são 9h02 e nós temos a proposta de termos 1 hora de conversa, né? Eu não sei se tem alguma outra pergunta, se não, eu vou deixar a Kátia finalizar, Kátia, com uma mensagem que você queira dar em especial para essa sala, o que você gostaria de deixar? Murilo, eu não sei se você quer fazer alguma pergunta ou quer colocar alguma coisa, enfim. Então, eu passo para a Kátia. Eu acho que eu vou encerrar, Fátima, com a história que você pediu para eu contar da boneca, que eu acho que é um recado importante para a gente que falou tanto de filhos e de representatividade de futuro, né? A gente vem de uma geração que a gente não tinha brinquedos que nos representavam. Não tinham brinquedos de bonecas em cadeiras de roda, né, bonecas negras. E a gente é de uma geração de que se a boneca quebrasse a perna ou o braço, o carrinho perdesse a rodinha, a gente punha de canto e os pais davam outro. Ou a gente ia brincar com aquilo que estava inteiro. E hoje, quando a gente vê o nosso comportamento, ele vem muito inconsciente dessa fase. Quando eu coloco de canto uma boneca que não tem perna porque ela não serve mais, quando eu olho para uma pessoa que não tem perna, eu vou botar de canto na sociedade também, porque ela não serve. Porque eu aprendi assim, a minha referência foi essa. Então, se eu tiver que deixar um recado assim, de estímulo para quem tem filhos, promovam o acesso a brinquedos que tragam essa representatividade. Eu ganhei minha Barbie cadeirante esse ano, gente, parecia uma criança de felicidade quando eu ganhei, com 44 anos de idade, né? Mas é isso, a gente não teve acesso e é importante brincar. E as pessoas falam, mas é caro. E falou, mas aquela boneca que faz xixi, cocô e come também é cara, né? São escolhas. Então, que eu tenho falado muito agora, principalmente perto do Natal, né? Promovam que esses brinquedos cheguem em casa. Tem Lego cadeirante, tem Hot Wheels, tem bonecas negras, tem bonecas com deficiência, porque é importante as crianças terem acesso a esses brinquedos, elas enxergarem ali que se o boneco do Lego pula dos caminhões de bombeiro, da polícia, para o avião, para o helicóptero com naturalidade, quando o teu filho crescer e for ali achar um cadeirante na rua, ele vai achar que a pessoa também pode subir a calçada, descer a calçada, pular e fazer o que acontecer, porque ele tinha essa referência. Então, se a gente não tem essa promoção através da convivência na escola, com a intensidade que a gente gostaria, que a gente promova conversas dentro de casa, que a gente fale sobre isso, tenha disposição para trazer, né, para assistir filmes, para trazer, sigam pessoas com deficiência nas redes sociais. A pessoa com deficiência não fala só de pessoas com deficiência, nem da sua deficiência, tem muita gente bacana falando sobre vários assuntos que fazem sentido e que agregam a gente. Então, comecem a buscar essa convivência de uma outra forma, para que a gente vá aprendendo e que não dependa só do acaso colocar ou fazer com que uma cruze em nossa vida ou apareça no nosso time para trabalhar ou na nossa empresa, porque senão a gente vai demorar mais ainda para fazer esse processo acontecer. Então, busquem ter mais contato com esse assunto, viver mais esse tema, que aí as coisas também começam a acontecer de uma forma diferente, né? Acho que é isso. Ô, Kátia, Oi. Desculpa, eu quero só dar um depoimento. Eu estou com a câmera fechada porque eu estou dirigindo, mas é assim, a Fátima brinca comigo que ela convida algumas pessoas e tem uma pessoa especificamente que ela convida e que ela brinca que eu sou super fã e tal. Então, Fátima, para você botar na sua lista, eu também sou super fã da Kátia, assim. Adorei te ouvir, apesar de não estar bem estruturado hoje, porque eu estou em trânsito, mas adorei te ouvir. Já está na minha lista aqui, sou seu fã e acho incrível, acho que a gente tem que espalhar mesmo essa sementinha. E, cara, sou super grato pelo teu trabalho e, se depender de mim, eu sou uma sementinha que vou ajudar a difundir mais ainda, porque, enfim, como eu já escrevi aí no chat, minha filha teve a oportunidade de poder estudar numa escola montessoriana e que era super inclusiva em todos os sentidos. Então, os meus filhos sempre tiveram contatos com crianças com deficiências variadas. Então, queria te agradecer mais uma vez. E, Fátima, de novo, obrigado. Assim, você sempre traz pessoas muito especiais.
Obrigada, Pode deixar no Eduardo. café, eu vou levar a Maria do Céu e a Kátia. Tá? Eu falo com o Edu que tomar café com ele é a coisa mais complicada do mundo, então eu só posso ir se eu levar as pessoas especiais. Então eu ia levar a do Céu, agora eu vou levar também a Catinha. Então, fechado, vamos tomar um café. Pronto, assim que a gente puder, a gente vai se encontrar e tomar um café. Fechado. Mas tem uma coisa da Kátia que ela não contou ainda, e eu vou contar para ir terminando aqui, né? Ela é uma baita artista de teatro, ela adora fazer teatro e faz uma coisa linda. Ela fez uma peça maravilhosa que eu amei de paixão. Então, assim, é interessante, pessoal, poder entender isso, né? E aí, quando eu vi a Kátia atuando, eu falei, meu Deus do céu! E ela sempre fala, né, nas aulas que a gente faz, o quanto que ela tem paixão pelo teatro, né? E você sabe que antes de vir aqui, eu estava fazendo estava participando de uma live onde se falava do pessoal de 60, 70 e 80 anos, né? Que é uma outra diversidade, e o quanto que essas pessoas parece que esquecem que sonhar é possível com 60, 70 e 80 anos, né? Ela esquece, isso aqui é o pipoca, que não tem jeito, ele é uma pipoca mesmo, ele pula em tudo quanto é lugar, não tem jeito. Então, é muito, muito louco isso, né? De poder entender pessoas que têm toda a condição para poder continuar a vida, né? Se impõe uma barreira. E aí, né? Eu vejo você, Kátia, o quanto que não tem barreira, né? Então, a lição que você deixa, e cada vez que eu encontro com você, fica muito, muito forte isso. A barreira está dentro da gente, né? A barreira não está fora, a barreira não está em absolutamente nenhum lugar, a não ser dentro da gente. Então, Kátia, super obrigada. Você é uma baita amiga, uma pessoa amada, efetivamente, assim, um grande prazer, uma honra ser tua amiga e uma honra poder aprender com você do jeito que eu estou aprendendo, que eu tenho muito para aprender aí. Obrigada pela sua participação e muito obrigada a cada um de vocês que está aqui. E vou pedir, claro, esse material todo vai ficar à disposição de vocês, né? Vai ficar no YouTube. E se vocês puderem, por favor, compartilhem, porque a partir do momento que a gente pode compartilhar isso com outras pessoas, a gente faz esse trabalho de colocar essa sementinha. Compartilha, manda para um amigo assim, olha, escuta aqui, vê um pouquinho mais, entende um pouquinho mais sobre uma questão importante. Leve para suas empresas, né? Convide a Kátia para fazer palestras na empresa. Enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer que pode ajudar esse processo. Então, muito obrigada a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada, Kátia, muito obrigada. Obrigada a você. Compartilhar sua sabedoria aqui com a gente. E a gente se vê em breve na SPM, em breve em outras lives. Obrigada, gente. Obrigada, gente, pela presença. Foi um prazer enorme Obrigada estar aqui, a você. Fátima. Obrigada mesmo. Mark, muito bom te ver. Bom te ver também. Vamos ter contato. Obrigado, viu? Vamos, tchau, tchau. Sim. Tchau, tchau. Até. Sua filha, que bonitinha, muito orgulho, parabéns, foi incrivelmente sensacional. Estamos cada vez mais evoluindo. Ai, que linda! É muito amor, né, gente? Mãe, abre a câmera, mãe, quero te ver. Pois ela não abriu a câmera. Não, nem falou comigo, cadê? Parar a gravação aqui.